Quando revelei por que muitos carros europeus apresentam problemas logo após o término da garantia, algo inesperado aconteceu. Mais de 1000 de vocês literalmente invadiram os comentários. Um riu, dizendo que o texto parecia ter sido digitado. Outro brincou que eu não reconheceria ironia mesmo se me atingisse a 200 km por hora. Alguém chegou a sugerir que simplesmente renomeassem o carro para BMW Beaver. No entanto, em meio a todas as piadas, provocações e comentários ásperos, algo muito mais significativo veio à tona. Você revelou o que os fabricantes estão tentando tanto manter em segredo: os verdadeiros motivos pelos quais cada vez mais europeus estão dando as costas para suas próprias marcas. Esta não é mais apenas uma análise minha ou percepção pessoal. O que você compartilhou são experiências reais, frustrações tangíveis e alertas sérios. Uma mensagem clara para quem ainda está pensando em comprar um carro europeu em 2025. E acredite, o que você está prestes a descobrir deve dar uma verdadeira dor de cabeça para os fabricantes. A seção de comentários do meu último vídeo se tornou um verdadeiro ponto de ignição, foi o local da discussão mais aberta sobre carros europeus que já presenciei. Nada de slogans de relações públicas polidos, nada de promessas de marketing chamativas, mas a honestidade pura e sem filtros de pessoas que vivenciaram o lado obscuro da propriedade de um carro moderno em primeira mão. Você não mediu palavras. Das gafes de design da BMW aos produtos de curta duração deliberadamente calculados da Mercedes, a ditadura das telas sensíveis ao toque e ao lento desaparecimento da verdadeira engenharia, você expôs tudo. E aqui está o ponto crucial: esses padrões não aparecem aleatoriamente ou esporadicamente em seus relatórios. Eles se repetem com uma regularidade assustadora, pintando um quadro claro de para onde a indústria automobilística europeia está caminhando, e por que tantas pessoas estão considerando outras alternativas. Não se trata de casos isolados, mas sim de desenvolvimentos negativos sistemáticos que demonstram que algo deu completamente errado na cultura automotiva europeia. Hoje, dou ainda mais peso à voz de vocês. Os 7 pontos que vocês criticam com tanta veemência são muito mais do que meras reclamações. São sinais de alerta que podem evitar que as pessoas cometam um erro que vale 50 mil euros. Porque quando milhares de espectadores relatam os mesmos problemas de forma independente, não se trata de uma coincidência, mas sim de uma evidência clara. E essa evidência é mais forte do que qualquer folheto brilhante dos fabricantes. Ela mostra que a lacuna entre o que é prometido e o que os clientes realmente vivenciam é maior do que nunca. Se você está cansado de ser tratado como caixas eletrônicos ambulantes enquanto a indústria entrega produtos de qualidade inferior, apoie este projeto, clique em inscrever-se e ative o sininho. Porque aqui nesta comunidade, responsabilizamos os fabricantes, de uma forma que as revistas tradicionais de consumo jamais conseguiriam. Vamos começar com o tópico que claramente causou mais repercussão nos comentários: a grade da BMW. E você não apenas a criticou, você literalmente a destruiu. Um espectador a chamou de dentes de castor, outro a comparou a um focinho de porco. Outro ainda a chamou de desastre dentuço. Mas meu destaque pessoal foi o comentário seco: por que você não chama o carro de castor da BMW? Quanto mais a discussão se prolongava, mais criativas e mordazes se tornavam as descrições de vocês. Um de vocês desenhou uma grelha que parecia prestes a devorar um ciclista. Outro disse que toda vez que via o carro no trânsito, pensava em uma morsa de desenho animado tentando desesperadamente sorrir. E é aí que reside o problema. Quando o carro-chefe de uma marca deixa de inspirar admiração e passa a servir de modelo infinito para memes, não se trata mais apenas de design. Isso representa uma clara perda de controle e, acima de tudo, de respeito. Mas o que realmente importa é algo muito maior do que a mera aparência. Nos mercados europeus onde a nova grade foi introduzida, as vendas da BMW caíram 23%. Relatórios de concessionárias da Alemanha mostram claramente que os clientes estão abandonando as concessionárias, especificamente por causa do design. Um revendedor de Munique disse: Notícias Automotivas. Ele disse que perdeu pelo menos 50 negócios porque os compradores estavam dispostos a levar um veículo, mas simplesmente não conseguiam se acostumar com a frente. A aversão à grade, portanto, representa muito mais do que uma falha de design. Simboliza o completo abandono de uma tradição que foi uma marca registrada por décadas. A BMW já teve o design de grade dupla mais elegante e facilmente reconhecível de toda a indústria, contido, funcional e perfeitamente proporcionado. Ao sacrificar essa linguagem de design clara, eles não apenas alienaram clientes de longa data, como também desperdiçaram uma parte significativa da herança da marca.
Para muitos compradores, isso representa uma ruptura com a identidade que antes representavam com orgulho. Hoje, tudo parece uma caricatura, exalando insegurança em alto e bom som. Um espectador resumiu brilhantemente: a BMW degenerou de uma presença autoconfiante para uma mera compensação. E não parou na BMW, vocês desmontaram toda a filosofia de design alemã. A Audi, dizia-se nos comentários, agora está fabricando eletrodomésticos de grandes dimensões. A Mercedes foi comparada a uma barra de sabão sobre rodas. Até a Peugeot recebeu sua cota de críticas. Alguém descreveu os elementos artificiais da grade como armadilhas para insetos para pessoas sem paladar. O golpe mais duro, no entanto, veio de um comentário que afirmava sobriamente: estes não são mais carros, são caricaturas. Esse é exatamente o problema. O design costumava inspirar. Agora, ele só serve para dar uma piada. Outro espectador resumiu amargamente: se o objetivo era chamar a atenção, parabéns, você conseguiu. Só não o tipo de atenção que você esperava. Dados de pesquisa de mercado da JD Power confirmam exatamente o que você criticou com tanto entusiasmo. Os índices de satisfação com o design das marcas alemãs caíram para o nível mais baixo desde o início das pesquisas. A BMW foi particularmente afetada. Na categoria apelo de design, a marca caiu do 3º para o 17º lugar. A grade em dente de castor não só fracassou, como se tornou um símbolo da arrogância do design automotivo moderno. Mas se o design foi motivo de ridículo, a verdadeira tragédia foi sua confiabilidade. E desta vez, você não estava rindo, você estava com raiva. Um ponto em comum surgiu em centenas de comentários: os veículos modernos não falham aleatoriamente, eles são literalmente projetados para se autodestruir. Suas histórias foram chocantes e frustrantemente consistentes. Motores que quebraram após 121 mil quilômetros, menos de 1 quilômetro após o término da garantia. Guias de corrente de distribuição de plástico que se desfizeram exatamente aos 120 mil quilômetros. Muitos paralelos para sequer chamá-los de casos isolados, na verdade, um padrão que alimenta a suspeita de curta duração sistemática. Abas giratórias feitas de materiais que literalmente derretem a temperatura de operação. Eletrônicos que param de funcionar magicamente exatamente 4 anos depois. Um espectador resumiu amargamente: no passado, os designs eram projetados para a perfeição, hoje, são projetados exclusivamente para o bolso. As comparações que vocês fizeram foram implacáveis e extremamente específicas. Um de vocês falou de uma Toyota Hilux que só precisou de uma troca de óleo depois de 500 mil de quilômetros. Enquanto isso, a BMW do seu vizinho, com apenas 150 mil quilômetros, já havia consumido 3.000 euros em reparos. O resultado final foi devastador. Meu carro não é mais um companheiro, é um modelo de assinatura. E o mais escandaloso, a frequência desses relatos é impressionante demais para ser considerada mera coincidência. Isso revela um sistema que sistematicamente leva os clientes a uma armadilha de custos. Vários mecânicos nos comentários confirmaram, de forma independente, que observam exatamente os mesmos defeitos com a mesma quilometragem em famílias inteiras de motores. A corrente de distribuição do N47 quebra em torno de 60 mil quilômetros, o sistema de arrefecimento do B48 entra em colapso em torno de 80 mil quilômetros e a série EA sofre com depósitos maciços após apenas 40 mil quilômetros. Esses não são sinais normais de desgaste, são literalmente pontos fracos intrínsecos. Um espectador resumiu sem rodeios: carros não são mal construídos por acaso. Eles são projetados dessa forma porque veículos defeituosos impulsionam as vendas de novos modelos. Outro acrescentou a referência histórica: a indústria alemã reinventou o ciclo de vida curto planejado que arruinou o mercado americano na década de 1970. Feito para quebrar, feito para vender mais. E isso não é apenas uma teoria da conspiração. Análises independentes da Organização Alemã de Testes DEKRA corroboram plenamente suas observações. Elas documentam as mesmas fraquezas sistemáticas que você vivencia todos os dias e deixam claro que há um padrão aqui que vai muito além de casos isolados. As taxas de falha de componentes críticos aumentaram 340% desde 2010. Ao mesmo tempo, a variedade de defeitos diminuiu, os mesmos componentes falham repetidamente em milhares de veículos. Isso não é desgaste normal, é um defeito técnico previsível. Um engenheiro de Stuttgart, que anonimamente automóvel, motor e esporte falou, explicou: temos metas de vida útil de 150 mil quilômetros para os principais componentes. 20 anos atrás, eram 300 mil quilômetros. Você literalmente projeta o carro para morrer.
Ele foi ainda mais longe, sabemos exatamente quando cada peça irá falhar. Isso foi calculado, testado e confirmado. O período de garantia não é coincidência, ele se enquadra exatamente no período em que sabemos que as coisas irão quebrar. Isso não é mais uma teoria da conspiração, é uma prática documentada. Essas declarações deixam claro, a durabilidade de curto prazo não é um efeito colateral, mas uma parte calculada do modelo de negócios. Este tópico transformou a sessão de comentários em uma verdadeira guerra civil. Metade de vocês culpou a China pelo fim do design clássico europeu, enquanto a outra metade argumentou que era apenas uma desculpa conveniente para o lucro corporativo descarado. A discussão foi acalorada, conduzida de forma inteligente e revelou verdades incômodas sobre a política automotiva global. A acusação foi convincente. Vários de vocês apontaram que executivos da BMW, Mercedes e Volkswagen admitem abertamente em conferências com investidores que priorizam as preferências chinesas. Grades enormes porque os compradores chineses associam tamanho a prestígio. Faixas de luz contínuas porque parecem especialmente fotogênicas nas redes sociais. Cromado em todos os lugares porque é sinônimo de luxo nos mercados emergentes. Um espectador resumiu sucintamente: eles jogaram sua herança no mar só para correr atrás de você. Mas então veio a reviravolta surpreendente, uma percepção que colocou toda a discussão sob uma nova luz. Um comentário da China caiu como uma bomba: nós também não gostamos dessas grades grandes demais. Isso de repente deixou claro: talvez a China esteja apenas servindo como um pretexto conveniente para decisões que os fabricantes já estavam planejando tomar. Pouco depois, outro espectador acrescentou, talvez com a avaliação mais sensata: não se trata de China versus Europa. Trata-se de contadores versus entusiastas. Esse pensamento foi certeiro porque revela a verdadeira essência da questão. Porque, no final, todos os mercados recebem do comitê a mesma porcaria uniforme e sem alma, não porque os clientes exijam, mas porque é mais barato produzir uma única plataforma global do que respeitar as peculiaridades e tradições regionais. O resultado: carros intercambiáveis que não satisfazem ninguém, exceto os contadores de custos nas salas de reuniões. O modelo de assinatura de software que você odeia também dividiu opiniões. Alguns argumentaram que ele decorreu da adoção de recursos de pagamento por uso pela China, outros culparam a influência do Vale do Silício. Mas um comentário particularmente astuto trouxe a verdade à tona: parabéns, o mundo inteiro agora dirige carros projetados por comitês, e comitês não têm bom gosto. Porque o que realmente está acontecendo aqui é transparente. Os fabricantes estão simplesmente usando supostas preferências de mercado na China como pretexto para cortes rigorosos de custos. A gigantesca grade do radiador com a qual você está tão chateado é o melhor exemplo. É simplesmente mais barato produzir uma única peça grande de plástico do que implementar um design de proporções complexas e tecnicamente sofisticado. Assim, uma tradição que antes tinha sofisticação e valor de reconhecimento se torna um produto de massa sem alma, uma aparência uniforme global que revela mais sobre o balanço patrimonial do que sobre habilidades de engenharia. Essas fitas de LED cafonas? Mais baratas do que um projeto de iluminação bem pensado. Todo esse plástico cromado? A maneira mais barata de criar um toque de suposto luxo. E aqui está a ironia amarga: esses mesmos projetos, feitos sob medida para a China, também estão fracassando lá. Os números de vendas mostram claramente que a BMW sofreu uma queda de 18% na China no ano passado. Cada vez mais compradores chineses estão recorrendo a marcas nacionais que oferecem tecnologia mais moderna, e pela metade do preço. Fabricantes como BYD, NIO e XPeng estão desbancando os líderes de mercado alemães ao construir carros que realmente atendem às necessidades dos clientes. Isso expõe o argumento da China, pelo que ele realmente é: uma desculpa. Uma máscara para uma padronização voltada para o lucro que não funciona nem na Europa nem na Ásia, e que, em última análise, mina a confiança na engenharia alemã em todo o mundo. Se havia um tema que realmente unia a todos, independentemente de país, marca ou orçamento, era este: carros modernos parecem falsos, e você está farto disso. Um espectador sugeriu a frase do ano: os carros de hoje não passam de cosplay. Músculos falsos, sotaques falsos, tudo falso. A lista de soluções falsas que você compilou era quase enciclopédica, e impiedosamente reveladora. Entradas de ar falsas que não ventilam nada. Ponteiras de escapamento decorativas que escondem os canos verdadeiros. Sons de motor que não vêm do motor, mas dos alto-falantes. Fibra de carbono, que, na verdade, é plástico impresso. Alumínio, que, ao contato, revela ser plástico pintado. Couro, que é pouco mais que vinil fino.
Madeira, que, na verdade, é um produto de petróleo moldado por injeção. Um de vocês zombou: já vi fantasias de carnaval que parecem mais autênticas. Mas por trás de todo o humor havia uma mensagem clara: a raiva em relação a esse mundo falso é real, e cresce a cada veículo que troca sua alegação de honestidade por mentiras baratas. Você paga mais de 50 mil euros na esperança de autenticidade, e, em vez disso, recebe acessórios de um parque de diversões. As ponteiras de escapamento falsas, em particular, causaram fúria coletiva. Os modelos modernos da Mercedes apresentam escapamentos cromados que nem sequer estão conectados ao escapamento real. Os gases de escapamento reais escapam por baixo, invisíveis ao observador. É literalmente uma joia colada no para-choque. Um comentário resumiu amargamente: se eles já estão falsificando o escapamento, o que mais estão falsificando? A resposta parecia clara: praticamente tudo. E então veio a guerra contra as telas. O ódio por elas era universal e palpável. Um espectador falou por centenas de outros: não preciso de uma TV no painel. Só quero botões de verdade que eu possa operar às cegas. Outro descreveu o desastre prático por trás delas. Na concessionária, as telas continuam chiques, até congelarem e você não conseguir nem ajustar o ar-condicionado enquanto dirige. Este é precisamente o cerne da sua frustração. Tecnologias que parecem futuristas à primeira vista, mas que no uso diário são mais frustrantes do que úteis. Em vez de proporcionar prazer ao dirigir, esses sistemas transformam o carro em um frágil gadget sobre rodas. As consequências para a segurança são simplesmente terríveis. Os dados do Euronap corroboram plenamente a sua indignação. Os controles na tela aumentam o tempo de distração do motorista em 57% em comparação com os botões tradicionais. Ajustar a temperatura por meio de uma tela sensível ao toque leva em média 4,6 segundos, com um controle giratório, apenas 1,2 segundo. A uma velocidade de 100 km por hora, isso equivale a 128 metros de direção às cegas. Um proprietário frustrado resumiu a loucura com sarcasmo: claro, deixe-me ter um acidente só porque quero ajustar o aquecimento. Obrigado, réguas de tela sensível ao toque. Marcas de luxo, em particular, receberam muitas críticas nesse contexto porque sua obsessão por telas é particularmente pronunciada. Uma análise do Range Rover Velar acertou em cheio: lindo no quintal. Um pesadelo na estrada quando o display reinicia durante a condução. Um carro por 80 mil euros, baseado num processador simples para tablet, e este controla não só a navegação ou a música, mas tudo, da suspensão ao ar-condicionado. Um risco que você simplesmente não quer correr nessa faixa de preço. O ódio por SUVs inundou os comentários como um tsunami. Você não apenas os criticou, como também lamentou o que eles causaram. Um espectador até inventou um jogo amargo: tento adivinhar a marca do SUV a 100 metros de distância, e sempre perco porque todos parecem iguais. Outro explicou o porquê: todo SUV parece ter sido projetado no mesmo túnel de vento, pelo mesmo contador, usando o mesmo programa de computador. Essa uniformidade não é coincidência. Estratégias de plataforma significam que um Volkswagen Tiguan, um Audi Q3, um Skoda Karoq e um Ceed Ateca são essencialmente o mesmo carro, apenas ostentando logotipos diferentes. Isso não é diversidade, mas produção em massa disfarçada. Seus obituários para os estilos de carroceria assassinados foram comoventes e contundentes. Cupês, desbancados pelas margens de lucro dos SUVs. Carros esportivos compactos, extintos porque supostamente ninguém mais quer, pequenos. As peruas, que antes ofereciam a combinação perfeita de praticidade cotidiana e prazer de dirigir, foram sacrificadas no altar da altura do solo e do visual pseudorústico, embora a maioria desses carros nunca tenha experimentado o off-road. Um comentário particularmente apaixonado resumiu drasticamente: eles sacrificaram o Sirocco pelo T-Roc. Assassinaram o Fusca só para dar espaço a mais um crossover sem graça. Todo o cenário francês de hot yachts desapareceu, substituído por caixas altas, feias e caras que andam como barcos e consomem tanto combustível quanto caminhões. E então vieram as críticas mordazes aos carros elétricos. Um espectador proferiu a frase letal: se eu quisesse uma geladeira, compraria uma. Parem de fazer carros parecerem eletrodomésticos. Outro se tornou quase filosófico: carros elétricos não parecem futuristas, parecem confusos. É como alguém descrevendo um carro para um alienígena que nunca viu um. O Volkswagen ID.3, em particular, foi destroçado. Parecia uma bolha de sabão deprimida, com um interior que dava a impressão de que o designer odiava tanto o motorista quanto o passageiro.
Mesmo a Tesla, elogiada por alguns por seu desempenho, não foi poupada, sua qualidade de construção foi literalmente destruída. Minha torradeira tem mais personalidade e folgas melhores do que metade desses carros elétricos, escreveu um proprietário frustrado. E os dados de vendas confirmam exatamente a monotonia da qual você reclama. Em 2011, havia 147 estilos de carroceria diferentes na Europa, de todos os fabricantes. Em 2025, serão apenas 73. Metade da escolha, o dobro dos preços, personalidade zero. Nesse ponto, seus comentários passaram da raiva para a emoção genuína. A nostalgia não era apenas sobre confiabilidade, mas sobre valores como integridade, honestidade e a relação entre homem e máquina. Um espectador compartilhou a história de sua Hilux, que durou 500 mil quilômetros, e não se tratava apenas de durabilidade. Era sobre confiança. Sobre uma máquina que cumpre o que promete, que não mente com ponteiras de escapamento falsas nem finge ser algo que não é. Outra comparação envolveu Volvos antigos e novos. Os antigos pareciam um tanque de guerra, construído para me proteger. Os novos pareciam um tablet, projetado para me cobrar taxas de assinatura. Não se trata mais apenas de qualidade de construção, trata-se de saber se um carro ainda é percebido como um parceiro confiável ou um modelo de negócio sobre rodas. Trata-se de honestidade. Aço que realmente parece aço. Peso que representa uma estrutura sólida, não isolamento destinado a esconder uma construção barata. Um espectador ofereceu o exemplo perfeito. Seu velho Mazda 3 suportou anos de desgaste sem reclamar, enquanto o novo BMW do seu vizinho passou mais tempo na garagem do que na estrada. Mas o ponto crucial era outro. O Mazda nunca me mentiu. Era um meio de transporte mais barato, honesto e confiável. O BMW, por outro lado, se apresenta como um produto premium, ao mesmo tempo em que se desintegra. A palavra honesto apareceu repetidamente nos seus comentários. Carros mais antigos não eram perfeitos, mas eram honestos em suas imperfeições, escreveu um espectador nostálgico. Honestos em suas limitações, honestos em seus materiais, honestos em seu propósito. Outro se tornou quase filosófico. Sinto falta das peculiaridades. Daquelas pequenas peculiaridades que tornavam um carro único. Até mesmo o funcionamento estranho do pisca-pisca dos antigos BMW S, que inicialmente confundia todos os motoristas, era citado como uma característica cativante, uma característica que dava personalidade ao carro em vez de transformá-lo em um produto intercambiável. O interruptor de ignição no console central, que só fazia sentido depois de usado. A suspensão hidráulica de um Citroën, balançando levemente nos semáforos. Imperfeita, mas inesquecível. Hoje, em contraste, os carros parecem estéreis, sem alma e intercambiáveis. A comparação mais contundente veio de um entusiasta de longa data. Meu carro costumava ser meu amigo, meu companheiro de aventuras. Agora é meu senhorio, caro, exigente e constantemente ameaçando arruinar minha vida se eu atrasar um pagamento. O último tema principal que permeou todos os seus comentários foi o mais poderoso: confiança quebrada. E sim, alguns de vocês até me criticaram pessoalmente. Um espectador disse: este canal parece conteúdo gerado por inteligência artificial. Outro escreveu que eu não conseguiria reconhecer ironia, mesmo que ela me atingisse a 200 km por hora. Sabe de uma coisa? Crítica justa. E eu aprecio isso, porque o seu ceticismo em relação a mim é o mesmo ceticismo saudável que está colocando os fabricantes europeus de joelhos. Você questiona tudo porque já foi enganado com muita frequência, sobre emissões, confiabilidade, segurança e propostas de valor. Essa desconfiança é exatamente o motivo pelo qual você está levantando a voz e porque essa conversa sequer existe. Esse cinismo suspeito não é acidental, foi conquistado por meio de experiências caras. Um espectador resumiu toda a crise em uma frase: lucro acima da paixão, imagem acima da integridade. Este é precisamente o problema dos carros modernos. Outro acrescentou uma nota emocionada: simplesmente sentimos falta de beleza e simplicidade. Será que é pedir demais quando se compra um carro por 40 mil euros? E, no entanto, há algo que me dá esperança: a sua paixão. Você não é indiferente. Você está com raiva porque se importa. Há centenas de respostas, discussões e experiências compartilhadas demonstram uma comunidade que não se contenta silenciosamente com a mediocridade. Quando os fabricantes perdem o entusiasmo, os entusiastas criam seus próprios espaços. Esta sessão de comentários se tornou um grupo de apoio para compradores decepcionados, um fórum técnico para discutir defeitos recorrentes e um clube de comédia para dissecar designs ruins.
É exatamente aqui que reside a verdadeira cultura automobilística, não em showrooms glamourosos ou revistas de luxo, mas nessas conversas brutalmente honestas. Sua confiança nos fabricantes pode estar abalada, mas a confiança mútua está mais forte do que nunca. Cada alerta sobre falha na corrente de distribuição economiza milhares de euros. Cada piada sobre dentes de castor confirma o desconforto com o design ruim. Cada história compartilhada sobre confiabilidade ajuda outras pessoas a tomarem decisões melhores. Você mesmo disse: 7 coisas que meus espectadores odeiam nos carros europeus modernos, sem filtros, em suas próprias palavras. Da dianteira, dente de castor, da BMW, que há muito tempo virou meme global, a engenharia sistemática de defeitos. De entradas de ar falsas que insultam a mente a SUVs que sacrificaram a diversidade em nome do lucro. Da busca por honestidade ao colapso total da confiança do consumidor. Este vídeo não foi escrito por mim. Foi escrito por você. A partir das suas observações, da sua raiva, da sua paixão, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Cada piada sarcástica, cada análise técnica e cada observação filosófica moldaram este roteiro. Suas vozes são mais importantes do que qualquer comunicado à imprensa ou campanha de marketing jamais poderiam ser. Os fabricantes deveriam ter medo, não porque vocês estejam com raiva, mas porque estão se organizando. Vocês estão compartilhando conhecimento, alertando os outros e, assim, interrompendo a narrativa oficial. Quando milhares de pessoas descrevem os mesmos problemas de forma independente, isso não é uma opinião, mas sim uma evidência que se sustentaria em tribunal. A confiança foi abalada, talvez para sempre, mas a paixão continua viva. E enquanto a comunidade continuar a identificar claramente as queixas, há esperança. Talvez não para as empresas que priorizavam lucros trimestrais de curto prazo em detrimento da fidelidade a longo prazo. Mas certamente para a próxima geração, que se lembra de que os carros devem ser uma fonte de alegria, não apenas um lembrete para pagar. Continue com os comentários. Continue com os debates. Aguce ainda mais o seu sarcasmo. Porque o verdadeiro jornalismo automotivo não acontece mais em revistas de luxo ou em coletivas de imprensa, acontece aqui, logo abaixo de cada vídeo. Uma verdade brutal atrás da outra. Qual destes 7 pontos mais te incomoda? O que ainda não mencionei que te incomoda ainda mais? Compartilhe sua indignação nos comentários abaixo. Claramente, ainda preciso praticar a ironia, e vocês são os melhores professores que eu poderia pedir.